Hi guys! Hello! Tudo bom com vocês? Esse é o primeiro vídeo deste canal e eu tenho muita coisa pra falar, eu não sei por onde começar, mas bom, meu nome é Raíza e estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui hoje, postar um vídeo nesta rede social, é uma das coisas que eu sempre relutei. Eu sempre tive muito medo de internet, sendo que sempre foi o meu grande sonho fazer isso. Poder postar vídeos e dividir alguns conhecimentos que eu tenho sobre viagem, e eu preciso vencer esse medo. Então, assim, está sendo muito difícil para mim, tá, fazer isso, mas vai melhorar, eu prometo. 2025, né? Vamos falar sobre o ano de 2025 para começar. Então, assim, um ano que eu realizei muitas coisas na minha vida, porque 2024 foi um ano muito pesado para mim. E eu coloquei várias metas e eu realizei várias coisas na minha vida. Eu realizei muitas metas e ficou faltando isso. Por isso, hoje, exatamente dia 10 de dezembro de 2025, estou gravando o meu primeiro vídeo e vai ao ar porque, ai meu Deus, eu preciso realizar isso. Então é isso. Dito isso, gostaria de dividir com vocês que neste primeiro vídeo eu só queria me apresentar e dizer por que eu estou aqui. Para realizar esse meu sonho, né? 2, porque o meu sonho é, além de ter o canal e de poder dividir essas coisas com vocês, é ter pessoas que gostam de viajar como eu, né? O meu grande sonho é ter esse grupo de pessoas, assim, que pensam que nem eu, porque no dia a dia a gente fala, né, tipo, eu gosto de viajar, eu já viajei pra vários lugares, não sei o quê. Tem muita gente que olha e acha que, tipo, nossa, lá, que snob, que nojenta, sabe? E na verdade não é, é uma coisa que, assim, é uma prioridade pra mim, né? Eu sonho com viagem quase todo dia. Eu amo ver coisas de viagem, eu amo seguir pessoas que postam sobre viagem. Eu tenho meus canais favoritos aqui no YouTube, inclusive. E eu sinto que tem gente que acha que a gente é snob. Só que assim, meu estilo de vida me permite fazer isso, porque eu não tenho filhos, eu não sou casada, entendeu? Eu moro com a minha mãe, então assim, gente, o meu dinheiro vai pra essas coisas. Eu não tenho carro, porque carro é um filho, né? As pessoas dizem que gastam muito dinheiro, enfim. Tudo isso dito, qual será o objetivo deste canal? Por que eu estou fazendo este canal? Eu quero dividir com as pessoas os achados que eu faço sobre viagens baratas. Eu quero que pessoas sejam influenciadas por uma coisa boa. Esse é o ponto. É possível viajar barato, gente. Esse é o ponto, assim. Tá, tudo é caro. Ai, meu Deus. Sim, tá tudo caro. Você vai no mercado, a gente vê, tá tudo caro mesmo, de fato. Só que é possível dar uma enxugadinha e viver essa experiência, sabe? É esse o ponto, assim. Eu já fiz viagens incríveis e levei amigas minhas comigo, tudo assim com um orçamento mais limitado, e foi possível. E a gente, assim, ficou tão realizada nessas viagens, eu fiquei muito realizada, né, nessas viagens também, porque é incrível a memória que você traz, a bagagem que você traz. Você não vai lembrar que, tipo, nossa, eu fiquei comendo um sanduíche embaixo da Torre Eiffel. Não, sabe? Você vai lembrar de coisas gostosas que você viveu, sabe? Dos perrengues legais, sabe? Das coisas bizarras que acontecem nas viagens. Você nunca vai ficar tipo, ai meu Deus, eu podia ter levado tantos euros a mais pra gastar, sabe? Isso é uma coisa que nunca passou pela minha mente. Eu sempre fui muito feliz fazendo viagens com low budget, né? Que é um orçamento menor. Então, esse vai ser o objetivo do meu canal. Eu pretendo fazer vídeos falando, mostrando algumas dicas de hotéis com preço legal, algumas reflexões sobre hotéis, preços de trem, transporte, ônibus, enfim, várias coisas assim que seguro, tudo que envolve o mundo de viagem, que muita gente pensa assim, nossa, você tem que ser milionário para viajar, você tem que ter muito dinheiro, uma viagem não vai custar menos de 30 mil reais. Peraí, sabe? Eu sei que as coisas estão caras, mas é possível viajar sim com menos dinheiro, com low budget, né? Que é o orçamento baixo. E com isso, eu gostaria de dizer que quero, além de eu ter me apresentado, né? Meu nome é Raíza e tal, eu tenho 37 anos. Meu sonho sempre foi fazer isso. Enfim. Eu me dá muita vergonha, gente, fazer isso pela primeira vez. Eu peço perdão. É difícil, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês os países que eu já visitei.
e dizer um pouquinho da história de cada viagem que eu fiz, né? Que foram várias, na verdade. A primeira viagem que eu fiz na minha vida foi patrocinada, né? Eu fiz um intercâmbio patrocinado pelo meu pai e eu fui por um país que eu sempre amei, que eu sempre quis visitar, que é este aqui. Olha o tamanho desta bandeira. Tcharam! Peraí, eu tô mostrando errado, né? Tcharam! França. Então, comprei a bandeira do tamanho do meu amor pela França, por isso que está enorme essa bandeira. Cada pessoa tem um souvenir, tá, gente, quando viaja. E eu gosto de comprar bandeira. Não tenho onde pendurar essas bandeiras. Um dia eu vou ter um lugar. Não é o caso agora. Mas o primeiro lugar que eu conheci da minha vida foi a França, que era um amor da minha vida. Eu fiz um intercâmbio lá de 6 meses. Como eu disse, patrocinado. E foi maravilhoso, mudou minha vida. Eu conheci muita gente e foi incrível. Foi incrível, incrível. Um dia eu falarei sobre isso. Então, esse foi o primeiro país que eu visitei. Segundo país que eu visitei. Ai, meu Deus. Vamos lá, vou achar. Muita coisa aqui, gente. Muita bandeira, sabe? Muito viajada ela. Bélgica. A Bélgica foi o segundo país que eu visitei quando eu tava lá no intercâmbio. Também patrocinada, óbvio, né? Eu pedi de presente pro meu pai essa viagem. Ele deixou eu comprar os tickets, eu fui. E era meu sonho conhecer a Bélgica. Enfim, na época a família falou assim: Nossa, mas você vai pra Bélgica. Todos os intercambistas que ficam aqui querem conhecer a Espanha, a Itália, você vai pra Bélgica. Enfim, eu sempre quis conhecer a Bélgica. Então esse foi o segundo país que eu fui. Bélgica. O terceiro país que eu fui foi um país que eu amo. Ai, cadê a minha bandeira? The Netherlands, Holanda. Países Baixos, este é o nome, né? Netherlands. É um dos países que eu mais amo. Gente, eu não sei dizer o que a conexão que há entre mim e aquele lugar, sabe? Eu amo aquele lugar. Eu não sei. Eu vou pisar, eu já fui 5 vezes. Eu vou a sexta e eu não consigo dizer. Eu amo muito. Esse foi o terceiro lugar que eu visitei na minha vida. Vamos falar sobre esse lugar. Caríssimo, inclusive. Poderia ser mais barato também. Aí tá, essa foi a primeira viagem pra Europa. Eu conheci 3 países, né? Isso foi em 2008, gente. Eu tinha 19 anos. Foi quando eu fiz meu intercâmbio. Aí depois eu tive uma oportunidade de ir para um lugar que eu sempre quis conhecer. E eu vou achar a bandeira, porque a bandeira está aqui perdida. Achei. Tcharam. Este foi o outro país que eu fui. Canadá. Canadá era uma das grandes paixões também, um dos lugares que eu sempre quis ir. Então foi o 4º país que eu visitei na minha vida, Canadá. Também foi pai trocinado e mãe trocinado, tá? Na época eu já tava trabalhando, mas tipo, né, enfim. E eu fui pro Canadá. As pessoas geralmente não falam essas coisas, né, gente? Mas eu vou falar, tá? Sim, meu pai me deu a passagem aérea, minha mãe me deu um dinheiro pra ir. Eu paguei o curso, paguei a hospedagem, levei um dinheirinho também. E eu fiquei um mês no Canadá, estudando inglês, né? A desculpa era de estudar inglês. Queria conhecer o Canadá. E foi lá que eu conheci uma das minhas melhores amigas, Mariana. E eu amei essa viagem. Então eu fui pro Canadá, esse foi o 4º país que eu fui. E eu comprei uma bandeira também do Quebec, que fica no Canadá, óbvio, né, gente? É um estado canadense que fala francês. E eu amei, era meu sonho. Olha o tamanho, gente, maior do que a bandeira da França. Essa é a minha bandeira do Quebec, que foi... Eu fui a Montreal e Quebec, né? Numa viagem com a Mariana, inclusive. E foi incrível, realizei meu sonho, tipo, ai, eu era doida, sabe, pra conhecer. Porque quando eu fiz o intercâmbio pra França, eu tive a possibilidade de escolher ou o Canadá ou a França. Eu quis a França por causa do meu coração, mas aí o Canadá veio depois, né? Então foi um grande sonho. Depois, passaram-se um tempo, então isso foi em 2008 a primeira viagem, em 2010 eu fui pro Canadá. Em 2011 eu pedi conta do lugar que eu trabalhava, e aí a minha rescisão me fez fazer uma loucura. Eu voltei pra onde? Pra Europa, porque eu amo a Europa, gente. Não tem como, a Europa é o meu amor. Então assim, voltei pra França. Fui novamente pra França. Fui pra Paris matar saudades. Visitei a família que eu morei. Enfim, em 2011 fui eu, Juliana, Mariana e Amanda, minhas amigas. A gente fez uma viagem, assim, a gente foi se encontrando em pontos estratégicos. E da França eu fui conhecer um outro país com a minha guia, chamada Amanda, minha amiga. A gente foi pra Alemanha. Então a Alemanha foi o 5º país que eu conheci na minha vida. Alemanha.
Eu fui a Berlim e foi muito legal. Eu adorei conhecer Berlim. Muito legal, saudades de currywurst, né? Mas o que? Depois... Ah, tem uma bandeirinha do Quebec pequena também, olha. Tcharam! Eu tenho uma mini também, porque, enfim, né? Importante, importante. Depois da Alemanha, a gente voltou pra onde? Eu fui pra Holanda de novo. Pois é, cadê minha bandeira da Holanda? Ai, meu país favorito. Mentira, eu tenho vários. A gente foi pra Holanda, ficamos uns dias em Amsterdã. E depois a gente foi pra Bélgica de novo. Raíza, você repete países? Sim, por que não? Ainda vou conhecer outros, mas eu gosto de repetir alguns países, porque, cara, tava ali, sabe? É a rota, tá ligado? Então, voltamos pra Bélgica, eu e Juliana. E aí, fui conhecer um país novo. Cara, eu preciso achar a bandeira. Cadê a bandeira? Ah, achei. Tcharam! A gente saiu da Bélgica e foi para Reino Unido. Mas precisamente Inglaterra, tá? A gente foi pra Inglaterra. Isso foi em 2011, então eu já perdi a conta, acho que esse foi o 6º país, né? Então, ó, França, Bélgica, Holanda, Canadá, Alemanha, Inglaterra, né? Eu comprei a bandeira do Reino Unido, não comprei a bandeira da Inglaterra, tá, gente? Mas enfim, fui pra Inglaterra, 6º país conhecido. Depois da Inglaterra, a gente voltou pra França, ficou lá e voltou, essa foi essa viagem. Aí tá, passou, isso foi 2011. Em 2012, eu fui com a minha mãe para Argentina. Tcharam! A Argentina. A Argentina é um lugar maravilhoso, gente. Parece que você tá na Europa, assim, em vários bairros, né? É muito bom. Quando eu fui ainda tava tudo barato, né? Maravilhoso, comida deliciosa, enfim, é um lugar que vale a pena. Todo mundo tem que ir, se puder. Ai, eu adorei, adorei. Quero voltar, inclusive, se Deus quiser. Aí passou isso, perrengue, desemprego, sem viagens. E aí eu fui fazer uma outra viagem depois que eu voltei a trabalhar. Eu e meus amigos metemos o louco. A gente falou assim, vamos fazer um mochilão pra Europa? Vamos. E foi o mochilão mais barato da nossa vida, porque a gente gastou 6 mil reais na época. Isso foi 2016, tá? A gente foi pra França, a gente comprou um voo pra Paris, então voltamos pra França. Gente, minha bandeira da França, ela tem que ficar até visível aqui. Por quê? Porque eu vou falar da França o tempo inteiro, gente. Porque a França é o meu porto seguro na Europa. Então voltamos pra França em 2016, fizemos uma escala em Paris. Mas a gente foi para um país diferente. E agora lascou, gente. Ah, esqueci uma coisa. Eu fui pra Suíça também. Naquela viagem da Europa em 2011. Eu passei um dia na Suíça, em Genebra. E eu encontrei duas amigas que eu conheci na França, na época do intercâmbio. Então eu passei um dia em Genebra e eu comprei um souvenir, porque eu pisei na Suíça, né? Então, check. Então tá. Foi. Aí a gente foi para uns países diferentes, que eu tô com medo de errar bandeira, tá, gente? Estou morrendo de medo de errar bandeira. A gente começou na República Tcheca. Meu Deus, eu não tenho uma bandeira da República Tcheca? Golpe. Ai, Senhor Jesus amado, não é possível. Não é possível. Tenho! Ah, gente, é óbvio que eu tenho. Não é possível que eu ia cometer esse erro comigo. Tá aqui, ó. República Tcheca, mais conhecida como Tchequia hoje em dia. Foi o país que a gente foi, o primeiro país que a gente foi naquela Eurotrip. Então a gente foi conhecer Praga. A gente passou acho que 2, 3 dias em Praga. Super barato, uma delícia. Podemos falar sobre isso aqui. Depois fomos para Viena, na Áustria. Tcharam! Viena, na Áustria, tá? E foi incrível. Foi incrível, incrível, incrível. Então fomos para Viena, na Áustria. Então esse aqui já foi o... Depois eu vou contar tudo, gente, eu já perdi a conta, tá? Então a gente conheceu Viena, Áustria, que é lindo, lindo. Caro, horrores de caro, mas é lindo, gente. Que lugar gostoso. Ai, maravilhoso. Poderia ir lá sempre. Da Áustria, a gente foi conhecer a Eslováquia, porque a Eslováquia fica tipo a 1 hora de trem, de ônibus de Viena. Então eu fui pra Eslováquia. Fui pra Eslováquia. Então esse foi o meu souvenir da Eslováquia. E de lá a gente foi para um dos lugares que eu mais amo no leste europeu. Sabe que bandeira é essa? Hungria. Esse é um dos países que eu já fui e voltei 2 vezes. Eu pretendo voltar porque é tudo de bom. Tudo de bom. Gente, que lugar gostoso. Meu coraçãozinho, ó, eu preciso comprar uma bandeira do tamanho do meu amor por este lugar.
E eu ainda vou voltar lá pra comprar. Aí fomos pra Hungria. E aí essa foi essa viagem. A gente voltou pra Paris, óbvio, né? Porque todos os caminhos levam à França. E de lá a gente pegou o voo, voltou pro Brasil e acabou. Aí tá. Aí em 2017, eu e minha amiga, Juliana, a gente tava assim, tipo, vamos viajar. Mas eu não tenho dinheiro pra viajar há muito tempo. Então a gente vai fazer um voluntariado. E aí a gente consegue hospedagem. Então, beleza. Pra onde fomos de novo? Pra Europa. Então pegamos um voo para este lugar que eu amo. Raiz, você só repete país. Caraca, vai ser sempre isso, gente. Mas eu prometo que conforme eu passe, né, que a vida passe com o tempo, eu vou viajar para os lugares, tá? Então, voltamos para Holanda, compramos um voo pela KLM, fomos para Holanda e de lá passamos um mês aonde? Budapeste, Hungria. Um dos meus lugares favoritos nesse planeta. Ficamos um mês lá, num albergue. Foi tudo de bom. E de lá a gente conheceu o quê? Romênia. Então a gente foi pra Romênia, era o grande sonho da minha grande amiga Juliana. Ir lá no Castelo do Drácula, então a gente foi à Romênia. Se eu contar o preço que a gente pagou na passagem aérea, vocês vão cair pra trás. Foi R$140 e de volta, tá? Pois é. Ah, mas era muito tempo atrás, eu sei, foi muito tempo atrás. Mas, gente, existem promoções, existem ofertas interessantes pra gente aproveitar na vida. E quando é pra ser, né, gente? Eu acredito muito nisso. Quando é pra ser, os caminhos se abrem e simplesmente a coisa funciona. Então, sim, conhecemos Romênia, fomos lá no Castelo do Drácula, Dracula's Castle. Foi ótimo. E depois da gente ter ido, eu voltei na Áustria, porque eu amo a Áustria. Ai, meu Deus, eu já perdi até minhas bandeiras aqui. Sim, voltei pra Áustria. Aí de lá eu passei um fim de semana na Áustria. Já nem tem mais aqui a bandeira da Áustria. Ela tá perdida aqui. Ah, achei. Voltei pra Áustria. Passei 3 dias lá, só pra matar saudades. E de lá fomos pra um país que eu sempre bati o pé. Ai, meu Deus, todo mundo vai pra este lugar. Eu não quero ir pra lugar que todo mundo vai. Aquela que vai 20 vezes pra França. Quebrei a cara. Porque é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, merece uma bandeira grande também. Que lugar gostoso. Quando eu fui ainda era barato, né? Os preços deram uma aumentada. O mundo todo, né, gente? A inflação tá aí, né? É sobre isso. Mas esse foi um outro país que eu fui, né? O Portugal. Amei. Vou voltar, inclusive, porque é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Mas o que eu tenho pra dizer? Aí, tá, fiz essa viagem antes da pandemia e depois da pandemia, gente, o mundo parou, o dinheiro parou de render, mas este ano meti o louco. Por que eu meti o louco este ano? Vou falar o porquê. 2024 foi um ano ruim pra mim. Pois é. Trabalhei, tirei planos do papel, mas aconteceu uma tragédia na minha vida. Eu perdi meu namorado, né? E foi muito ruim, porque a gente tava junto há 8 anos, enfim. E aquilo me fez virar uma chave, sabe? Eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou viver, não vou deixar nada aí, sabe? Assim, não sei, não sigam o meu conselho, tá? Mas, enfim, peguei esse conselho pra mim e resolvi viver, porque ele sempre falava pra eu fazer isso. E outro vídeo, de repente, eu conto essa história, mas, enfim, foi uma bomba, estamos nos recuperando. Aí eu meti o louco, falei, quer saber? Eu vou levar minha mãe pra viajar. Comecei um monte de show, comecei a sair com meus amigos pra caramba, sabe? Tipo, vamos viver hoje, sabe? Vamos viver porque a morte acontece, a vida acaba num triz, e aí, né? O que fica aí? Temos que viver, não é mesmo? Pois é. Então, levei minha mãe pra Europa. Comprei uma passagem pra mim e pra ela, dei de presente de Natal e fomos pra onde? Óbvio, pra França. Mamãe teve que conhecer Paris, gente. É isso. Fomos pra Paris. Aí de Paris, levei ela pra conhecer a Bélgica. Raiz, mas você já foi na Bélgica várias vezes? Sim, e eu vou voltar. Quantas foram possíveis? Voltei pra Bélgica, levei minha mãe na Bélgica. E, obviamente, se estamos na Bélgica, levei minha mãe pra Holanda. Então, minha mãe conheceu 3 países, né? Ela já conhecia a Argentina, então mais 3 países. Ela adorou, foi incrível essa viagem. A gente ficou 12 dias viajando. Incrível, consegui viajar. Gente, consegui passagem com milha, sabe? Era pra ser, sabe? Porque deu tudo certinho, assim. E foi tão barato que, assim, não dá nem pra acreditar. Enfim, essa foi a outra viagem que a gente fez. Foi esse ano, foi em março desse ano.
Aí depois, uma amiga doida minha, chamada Amanda, falou assim, vamos viajar? Eu vou fazer um curso lá na França, você não quer ir comigo? Lembra que eu falei que eu virei a chavinha por causa do ano passado? Pois é, o que eu pensei? Vou. Tenho dinheiro? Mas eu vou. Não quero saber, eu vou. E eu fui. Então, fomos pra onde? França, meu amor. Tcharam! Tcharam, tcharam, tcharam. France, baby. Pois é, fomos pra França. Passamos 43 dias, basicamente, na França. Um pouquinho menos porque a gente viajou para Bélgica, de novo. E Holanda também, porque a gente estava na Bélgica, então a gente foi passar um dia lá na Holanda e foi tudo de bom. E fui pra Espanha também, realizei meu sonho de conhecer Barcelona, mas eu não comprei bandeira. Tcharam! Pois é, gente, a gente falha no caminho, mas depois eu vou comprar uma bandeira na Shopee. A não ser que eu vá lá um dia de novo, sabe? Eu espero, porque, gente, Barcelona é tudo de bom. É um lugar, assim, que, olha, sinceramente, eu fiquei fascinada. Barcelona, no verão, eu realizei, assim, um sonho da minha vida, sabe? Realizada. Então, mostrei, gente, toda essa trajetória pra vocês. Espero que vocês não tenham achado tão chato, assim. Enfim. Pra dizer que já conheci em torno de... Já fui pra Mônaco também, né? Enfim, tem gente que conta Mônaco como país. Eu contei porque, gente, um número a mais, por que não, né? Ah, eu quero. Meu sonho, chegar naquele ponto de colocar, assim, 50 países visitados no Instagram. Ah, meu sonho. Ainda vou chegar lá, vou bater esse número ainda. 50 países visitados. Já pensou? Vou morrer feliz. Então, olha, mostrei as bandeiras pra dizer que já fiz, sim, algumas viagens, né, na minha vida. Foram várias, né, vários lugares visitados, vários lugares repetidos, né. Ai, mas figurinha repetida não completa álbum. Gente, tem vez que acontece de você ter que repetir porque você tá perto, às vezes você não tem outra opção. E é isso, gente, o destino quer que eu vá lá, eu vou fazer o quê? Eu vou lutar contra? Eu não vou lutar contra, eu vou, sabe? Porque é muito chato você ir pra um lugar repetido, né? Imagina, sei lá, rever as coisas, tirar novas fotos, atualizar as fotos. Pô, é maravilhoso, gente. Oxi. Tá aí, ó. Então, esses foram os países que eu já visitei. E então, assim, ao todo eu já fiz boas viagens pra fora, né? Ainda quero fazer muitas nessa vida, tá? Meu objetivo de vida é poder fazer muito mais. E dividir com vocês que isso é possível. É possível, sim, a gente conhecer vários lugares legais no mundo, com um preço mais acessível, com algumas estratégias aí de pesquisa e, tipo, cara, desmistificar essa coisa de que só rico vai pra fora. Se você se propor a juntar e focar nesse objetivo, óbvio, vai ter que abrir mão de algumas coisas, gente. Como eu falei no início, eu não tenho carro, eu não tenho filho, eu não tenho custo com aluguel, eu tenho uma realidade muito diferente da maioria das pessoas, né? Mas quando a gente põe uma prioridade na vida, quando a gente tem um foco, um objetivo, a gente vai achando caminhos para aquilo acontecer, tá? Então, assim, eu acredito muito nisso. Todas as coisas na minha vida que eu quis, eu sempre coloquei um foco naquilo e eu fui atrás e as portas vão se abrindo. Eu não sei, assim, sabe? Parece que o universo começa a conspirar para que certas coisas aconteçam e eu acho isso fascinante, né? Quando a gente pensa assim no universo, eu acho fascinante. Então, sim, tem uma condição privilegiada em relação a muita gente, mas acho que dependendo do foco que você põe na sua vida, você também consegue, né? Então, assim, decisões, né? Escolhas, choices. Então, pra mim, viagem é uma coisa que preenche a minha alma, assim. Ter um carro não me enche os olhos, eu pego o ônibus, eu ando de ônibus, eu ando de Uber, eu ando a pé, tanto faz, pra mim não faz diferença. Adoraria ter um carro pra ir fazer compras, não vou mentir. Mas eu tenho que ter escolha. Eu vou viajar, eu vou ter um carro. Então, assim, vocês me responderam, né? Agora, vou fazer isso. Esse é o primeiro vídeo pra eu quebrar este gelo. Eu preciso postar o primeiro vídeo no canal. Então, assim, peço perdão, falei muito, falei repetido. Enfim, eu sou assim mesmo, maluca. Não sei pra onde olhar, por isso que tem hora que eu fico perdida. Eu olho pra cá, olho pra lá, eu não sei. E pra finalizar, eu queria dizer que eu sei que tem muita gente mais viajada do que eu no YouTube. Um dia serei como essas pessoas porque elas me inspiram. Mas, no fim das contas, gente, sabe qual é o melhor lugar do mundo? Eu amo vários países, né? Eu mostrei pra vocês. Mas o melhor lugar do mundo é esse aqui, ó. Quando você começa a viajar pra fora
você vê que sim, tem muita coisa legal lá fora. Poder de compra, segurança, tem sim, em vários lugares. Mas, gente, melhor comida, melhor clima, melhores pessoas, melhores memes, melhores tudos. Melhores tudos. Senhor Jesus. Amo. Amo. Mas eu amo vários lugares que eu já visitei também. Então é isso, gente. Eu amo o mundo. Eu amo viajar, eu amo viver experiências diferentes, comer coisas diferentes e não gastar com isso. Mas o dia que eu ficar muito rica, eu vou continuar fazendo esses rolês. Óbvio que eu quero luxar. Quem não quer, gente? Não vou ser hipócrita não, tá? Não vou ser hipócrita quem não quer luxar. Mas, cara, é tão gostoso viajar, gente. Mesmo, ai, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, o negócio é viajar, gente. Não importa, vai pra praia, vai fazer alguma coisa. É tudo de bom. A gente tem que viver hoje, porque a vida surpreende a gente, igual eu fui surpreendida em 2024. Eu achava que eu nunca fosse viver o que eu vivi em 2024. Não desejo pra ninguém, mas faz parte da vida, né? Uma vez que a gente está vivo aqui, precisamos passar por determinadas situações. Então, a gente precisa pegar essa informação aí, quando acontece uma coisa ruim com a gente, e ver o que eu vou fazer com isso. Eu vou me afundar ou eu vou aproveitar? Então, aprendi com o melhor. Eu vou aproveitar, eu estou aproveitando. Por isso que 2025 foi o melhor ano da minha vida, está sendo, né, porque ainda não terminou, e eu precisava fazer este vídeo para concluir essa meta que estava na minha lista. Peço desculpas por ter falado horrores, espero que não me achem chata, eu estou morrendo de vergonha, mas com o tempo isso vai melhorar e eu vou trazer conteúdos importantes aqui, mostrar que é possível fazer algumas coisinhas baratas, alguns restaurantes, hotéis, passagens, dicas assim interessantes para viajar mais e gastar menos e ser feliz, porque a gente não vai levar nada nessa vida a não ser as experiências que a gente vive, seja em lugares diferentes e com as pessoas que a gente gosta. Então, para mim é isso hoje em dia. A vida é viver o hoje e ir atrás dos sonhos, né? Por isso que ano que vem teremos mais viagem, porque eu já não estou mais nem aí para nada. O cartão de crédito tá estourado, tá tudo no limite, mas eu não quero nem saber. Só se vive hoje. Se eu morrer daqui a meia hora, pelo menos eu morri feliz, sabe? Tipo, ai meu Deus. Mentira, vou ter que morrer depois de ir pro Japão, tá? Ai meu Deus, balancei tudo. Mas bom, é isso. Prazer conhecê-los, tá? Espero vê-los em breve. Por favor, não me odeiem. Ai meu Deus, eu tenho muito medo de hater. Mas é isso, tá? Sou tão humana quanto vocês, tenho vários problemas quanto vocês, mas a gente tem que correr atrás do melhor. É isso, não tem muito o que fazer. Obrigada e até a próxima.